Dando continuidade, então, à nossa aula sobre o habeas data, agora nós vamos continuar falando sobre as hipóteses de não cabimento dessa ação autônoma. Como eu disse, como ela trata-se da busca de informações, mas com caráter personalíssimo, ou seja, busca informações pessoais do impetrante, obviamente que ela só vai ser garantida a possibilidade da impetração quando as informações se tratarem a própria pessoa do impetrante. Então, não é possível a obtenção de habeas data para obter informações de terceiros. Eu vou falar quando falar daqui a pouquinho sobre a legitimidade que existe uma hipótese de exceção a essa regra, mas é uma só e pontual. A regra é, busca informações de terceiro, eu vou utilizar outro recurso, ou mandado de segurança, ou uma ação que tramite pelo procedimento comum. Aqui, quando eu estiver falando de habeas data, as informações são personalíssimas, são pessoais do impetrante, tá bem? Então, não cabe, se o impetrante não demonstrar certeza, liquidez no direito, bom, essa aqui, como eu falei, tu tem que demonstrar que aquela informação é pessoal tua e que ele foi negado ou foi omisso o seu pedido administrativo para obtê-la de forma extrajudicial. Então, para isso, eu preciso comprovar o requerimento extrajudicial de que não foi possibilitado o acesso à informação ou, ao ser possibilitado, não foi possibilitado a retificação ou a complementação, certo? Então, aqui, eu até chego a comentar ali que tem duas vertentes, se teria necessidade ou não de apresentação de ter esgotado a via administrativa. Tem duas, a doutrina diverge um pouco aqui, mas o STJ, a STF tem a posição de que necessita sim preencher as condições da ação do habeas data, necessariamente eu preciso ter a comprovação de ter postulado extrajudicialmente e não ter obtido resultado positivo em relação a isso. Então, não se... esse aqui é importante, ó. O habeas data não se presta contra informações protegidas pelo sigilo em favor do interesse público. Aqui, ó, pessoal, tá lá no inciso 33 da Constituição, no artigo 5º da Constituição Federal, que diz: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou do interesse coletivo geral, que serão prestadas no prazo legal sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, aqui a única hipótese que não seria admitido o fornecimento de dados pessoais quando comprovado pelo ente público, pelo órgão cadastral, que essas informações requerem sigilo em razão de segurança nacional, segurança do Estado. Única hipótese. Aqui a doutrina às vezes cai batendo em relação a isso também. Por quê? Porque daí aqui que de fato gera interesse de segurança nacional. Daqui a pouco, informações pessoais minhas, eu estou sendo arrolado como um terrorista, sendo que eu não tenho nenhum motivo para tanto, né? Então, aqui tem autores que dizem que a alegação do sigilo, enfim, com a finalidade de segurança nacional, eles devem ser estritamente restritos, assim, são em casos extremamente excepcionais. Porque qual o motivo de não prestar informações se eu que quero saber? É a minha pessoa que está sendo objeto dessa análise. Então, aqui deixo a ressalva para vocês. É bem controverso ainda em relação a isso. O que de fato é sigilo de segurança nacional? Se eu quero saber informações pessoais sobre a minha pessoa, entende? Então, daí aqui tem uma certa discussão ainda até hoje. Na sequência ali é o que eu acabo falando, habeas data e dados sigilosos, então, né, que não teria por que ter o sigilo se é informações pessoais e tal. Então aqui fica essa questão para vocês que é possível ainda se discutir em relação a isso. O que mais que na sequência eu destaco? Ó, habeas data versus ação cautelar de exibição de documentos. Aqui, ó, existe uma divergência na jurisprudência quanto a isso, ou melhor, no TJRS, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, existia e recentemente meio que pacificou o entendimento. Até meados de 2018, havia divergência, alguns magistrados entendiam que eu poderia obter acesso a informações utilizando a ação cautelar de exibição de documentos e não o habeas data. Alguns magistrados entendiam que não. Se tu quer só saber informação ou retificação da informação,
é habeas data, porque não envolve a apresentação de documento algum. Então havia essa divergência. Porém, a partir ali de 2018, 19, pacificou na jurisprudência do TJRS que ação cautelar de exibição de documentos não se presta quando eu busco apenas a obtenção de informações. Se eu quero apenas saber informações e não a apresentação de documentos, o meio cabível é o habeas data e não ação cautelar de exibição de documentos. Fica a dica então para vocês aí. Se não tem não há o objeto da ação é o fornecimento de documentos, é habeas data. Eu quero apenas saber informações, é habeas data. Caso haja necessidade de fornecer documentos, enfim, aí pode se tratar então de uma ação cautelar de exibição de documentos. Do contrário, não. Então vai ser habeas data. E a competência? Competência para impetrar o habeas data. Esse ponto também é bem interessante, ó. Porque aqui ó, nós vamos ter competência originária já de tribunais superiores. Na sequência ali eu falo eu montei um quadrinho no material de vocês que tem ali especificamente a competência originária para conhecer e julgar habeas data. O STF, Supremo Tribunal Federal, quando contra ato do. Então a autoridade coatora aqui é dessas autoridades aqui. Presidente da República, mesa da Câmara dos Deputados, Senado, tribunais de contas da União, Procurador-Geral da República e do próprio STF. Quando estes órgãos, essas pessoas, estão impedindo o acesso à informação à retificação, cabe habeas data diretamente para o STF. Diretamente para o STJ, competência, então, originária do STJ, contratos de ministro de Estado ou do próprio STJ. Tribunal Regional Federal, contra atos do próprio tribunal, do TRF ou de juiz federal. Contra juiz federal, contra autoridade federal, exceto aquelas que teriam já a competência de julgamento de matérias que estariam incumbidas ao próprio tribunal federal. Tribunais de Justiça Estadual, então aqui o que a legislação fala? Segundo disposição da Constituição de cada estado, que vai definir a competência. Nós estamos falando aqui do Rio Grande do Sul, artigo 93, inciso 5º, a linha C da Constituição do Rio Grande do Sul, que fala o seguinte, compete ao Tribunal de Justiça, então, processar e julgar habeas data contra atos do próprio tribunal, do seu presidente, das suas câmaras ou dos juízes estaduais, então, juízes de direito. E compete aos juízes estaduais todos os demais casos, competência residual como é. Competência recursal, então, aqui, né, no âmbito de segunda instância, o STF, quando a decisão denegatória for proferida em única instância, aliás, pelos tribunais superiores. Quando a competência originária de algum tribunal superior vai, então, a título de recurso para o STF. STJ, quando a decisão for proferida em única instância por tribunais de sua competência, TRJ e TRF, vai para o STJ, e tribunais regionais federais, quando for proferida por juiz federal, e o estadual, quando for proferida por juiz estadual. Ainda, eu destaquei para vocês que a Emenda Constitucional 45, que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, também possibilitou o julgamento de habeas data quando envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, envolvendo matéria que envolva uma relação de trabalho, emprego, vai ser competência para julgar o habeas data também da Justiça do Trabalho, certo? Se tiver algum banco de dados que envolva a abrangência de competência da Justiça do Trabalho, nós vamos então aqui julgar o habeas data também na Justiça do Trabalho. E aqui então, chegando, legitimados. Legitimados, então, olha pessoal, legitimados nós só temos um único legitimado, o próprio impetrante querendo saber informações pessoais suas. Mas quem pode ser então impetrante? Qualquer pessoa, é da mesma forma bem amplo a participação aqui de qualquer pessoa brasileira ou estrangeira, pessoa jurídica residente ou em trânsito no Brasil, desde que prestem que essas informações pertencem à sua própria pessoa, são personalíssimas. Então, pessoa física ou pessoa jurídica pode ser impetrante de habeas data, certo? Na sequência,
aqui, ó. Legitimado, então, ativo, o impetrante é a própria pessoa que busca saber informações pessoais. Mas, em caráter de exceção, é possível o impetrante ser um terceiro, desde que as informações da qual ele busca ter conhecimento ou retificação ou complementação sejam de parente seu e que esse parente não esteja incapacitado para tanto, ou porque ele já morreu, ou porque ele está absolutamente incapacitado de agir em nome próprio. Aí eu posso, então, utilizar do habeas data para obter informações ou buscar a retificação de informações de terceira pessoa. Mas essa pessoa deve ter um grau de parentesco, então, seja um herdeiro ou um cônjuge, do qual ele busca informações sobre essa pessoa que está então impossibilitado, ou porque já faleceu, eu busco então retificação de dados do morto, ou porque ele está então absolutamente impossibilitado de agir em nome próprio. Legitimidade passiva. Aqui nós vamos indicar quem é a autoridade coatora. Autoridade que está impossibilitando o meu acesso à informação ou está impossibilitando a retificação ou a complementação de informações, certo? Então, quem mantém esse banco de dados, seja uma autoridade pública ou uma privada com o desempenho que possua um banco de dados públicos, certo? Necessidade de personalidade própria, né? Então, eu tenho que indicar essa autoridade, ela tem que ter personalidade, caso ela seja apenas um banco de dados de uma outra entidade, eu tenho que indicar como autoridade a entidade personificada. Então, se é um órgão do Estado, eu vou indicar, e ele não tem personalidade, eu vou indicar o próprio Estado como a autoridade coatora para que se negou a prestar essas informações. Então, nós temos que ter esse cuidado na hora da indicação. Eu tenho que saber esse banco de dados do qual eu quero ter acesso pertence a quem? Se é uma entidade governamental e esse banco de dados não possui não possui personalidade jurídica, eu vou indicar a entidade do qual ele pertence, certo? Então, é um banco de dados do Estado, eu vou indicar o próprio Estado. A Constituição Federal traz um rol exemplificativo que a gente já falou ali em relação às competências, né? Artigo 102 compete ao STF, o 105 ao STJ, aí ali diz todas aquelas pessoas da qual ele vai julgar o habeas data. E o artigo 1º, parágrafo único da Lei 9.507, ele informa o que é, de fato, caráter público. Que a gente fala informações de caráter público. O que é caráter público? Olha o que diz a lei. Ó. Todo registro ou banco de dados contendo informações que sejam ou possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Então, caso as informações elas não sejam repassadas, não há possibilidade desses dados serem repassados para terceiros, não se trata de dados públicos. Mas, quando esses dados existe a possibilidade de terceiros terem acesso, se trata então de dados públicos, de informações públicas, e por isso eu tenho direito a obter, de impetrar o habeas data caso não tenha tido acesso. Certo? Então, ali tem uma explicação no material de vocês podem ir acompanhando. Prova pré-constituída. Assim como mandado de segurança ou habeas corpus, nós temos que ter a prova pré-constituída porque não cabe dilação probatória. Nós não podemos ouvir testemunha, nós não podemos pedir prova pericial, nada disso. A prova tem que vir acompanhada da petição inicial. Então, todo esse meu direito líquido e certo, eu tenho que trazer ele já acompanhando a petição inicial do habeas data. Eu tenho que trazer todas essas informações previamente, certo? Então, assim como o mandado de segurança e o habeas corpus, o habeas data também eu preciso trazer. É isso que, quando você fala em prova pré-constituída, quer dizer, a prova deve vir, então, já com a petição inicial. Eu tenho que trazer todos os subsídios, eu tenho que trazer a negativa do requerimento, eu tenho que trazer, se eu quero uma liminar, o porquê da obtenção da liminar. Então, tudo isso deve vir acompanhado já com a petição inicial. E, por fim, já encaminhando-se, então, nós chegamos no procedimento do habeas data. Aqui, nós temos que ter esse cuidado.
A petição inicial. A petição inicial, então, ela exige um pouquinho mais de observância nos requisitos. Nós vamos lá observar os requisitos do 319, do CPC, nós vamos indicar a autoridade, qualificar o impetrante, trazer todas as informações, nós vamos fazer os pedidos, fundamento, fático, jurídico, os pedidos, nós temos que dar valor à causa, nós temos que ter a localidade e a assinatura, então, do advogado. Nós, então, aqui, o que mais que nós temos que observar? É necessário, caso nós estejamos falando de um processo físico, assim como mandado de segurança, no habeas data também. Nós temos que juntar a petição inicial acompanhada de todos os documentos e a cópia da citação também deve vir acompanhada de todos os documentos. Tudo que eu mandei de documento na petição inicial, eu vou ter que botar cópia para a citação. Citação, então, que é essa notificação da autoridade coatora para prestar informações sobre essa negativa. Então, assim como o mandado de segurança, nós também temos que apresentar aqui todas as cópias. Caso nós estivermos falando de processo eletrônico, autos com tramitação eletrônica, aí não há necessidade. A gente não fala de peça para citação, porque ele vai receber notificação com a chave para ter acesso aos autos integrais, então não precisa falar de cópia para citação, né? As provas, então, eu preciso trazer necessariamente acompanhada da petição inicial, as provas, e a mais importante aqui é a recusa ou a omissão. Então, eu tenho que comprovar que eu fiz o pedido administrativo e esse pedido foi negado ou foi omisso, transcorreu o prazo legal sem que houvesse nenhuma resposta, certo? Em relação a isso, eu cito a súmula 2 do STJ que fala: não cabe habeas data, aí eu cito o artigo ali da Constituição, se não houve recusa da informação por parte da autoridade administrativa. Então, olha só, súmula 2 do STJ, eu preciso, então, não cabe habeas data se não houve a recusa da informação por parte da autoridade administrativa que negou esse acesso. Gratuidade da justiça, não precisa recolher custas, ainda que o fato de não haver necessidade de recolher custas não exime eu de ter que apresentar um valor da causa. Eu tenho que estimar um valor aqui em relação à causa também, certo? Esgotar a via administrativa, como a gente já falou, é preciso então demonstrar que eu ao menos pleiteei a via administrativa e não obtive resposta ou foi indeferido. Será indeferida a petição inicial quando não for caso de habeas data. Observe-se que não é a hipótese de habeas data, e sim uma ação cautelar, um mandado de segurança ou qualquer outra demanda. Não é caso de habeas data, então, nesse caso, vai ser indeferido desde logo. Dessa decisão cabe apelação. Recebida a petição, vai haver notificação da autoridade coatora para em 10 dias prestar informações. Ela não vai apresentar uma contestação, efetivamente sim vai prestar informações sobre aquele pedido. Não é as informações que eu estou pedindo. Pode já apresentar de cara, caso eu entenda oportuno. Mas caso houve a negativa, eu vou justificar o porquê que eu neguei essas informações. Não é exatamente sobre essa pessoa, essas informações, ou então elas estão abarcadas pelo sigilo que envolve segurança nacional, eu vou justificar o porquê que eu neguei, certo? Na sequência, transcorreu o prazo de 10 dias para prestar informações, o prazo de 5 dias para o Ministério Público se manifestar, né, opinar sobre a ação, e na sequência vai concluso por magistrado julgar também em 5 dias. O habeas data, diferente do habeas corpus, não exige o reexame necessário. Na sequência, então, o habeas data, assim como os outros remédios constitucionais, terá prioridade de tramitação em relação às demais ações, com exceção apenas do habeas corpus e do mandado de segurança. Então, olha só, se nós quiséssemos colocar numa escala, o habeas corpus em primeiro, mandado de segurança em segundo e o habeas data em terceiro. Habeas corpus, mandado de segurança e habeas data. Seria essa o rol de prioridades de tramitação. E, por fim, efeitos do habeas data. Se julgado procedente, então o juiz, se for estritamente para apresentar informações, o juiz vai determinar
ou que a autoridade coautora, indique a hora e o local para fazer a entrega das informações, prestar essas informações, ou então que deposite em juízo, informe em juízo, e ainda quando for caso de retificação ou complementação, que comprove em juízo que o fez. Eu quero que retifique tal e tal coisa, que comprove em juízo que foi feita a retificação, certo? Se for para prestar informações, vai indicar quando que vai ser prestada essas informações, ou elas podem ser apresentadas nos próprios autos, e quando for para retificação ou complementação, então o juiz vai determinar que a autoridade ou essa entidade que possui esse banco de dados públicos preste as informações nos próprios autos, as informações retificadas ou complementadas, certo? Recursos, então, na sequência, a sentença que concede ou nega o habeas data, bem como a decisão que indefere a petição inicial, cabe o recurso de apelação. A sentença que concede, cabe o recurso, o recurso, caso ela defira, então, o habeas data, o recurso terá efeitos meramente devolutivo e não suspensivo. E quando o presidente do tribunal recebe um recurso, digamos que a autoridade que negou está alegando que envolve matéria de sigilo por segurança nacional, não quer que preste essas informações. E a parte impetrante obteve uma decisão em primeiro grau favorável. E o recurso, em regra, ele possui efeito devolutivo. Caso o presidente, conhecendo o recurso, adote efeito suspensivo da execução da sentença, cabe agravo interno para o próprio tribunal, conforme o regimento interno de cada tribunal. Entenderam? O presidente do tribunal recebe o recurso com efeito suspensivo, cabe agravo interno dessa decisão. Os prazos, então, seguem a mesma regra do Código de Processo Civil, porque a lei especial não fez nenhuma previsão, então segue a regra normal do prazo de apelação, normal em relação ao que prevê o Código de Processo Civil. E, por fim, eu trouxe ali algumas peculiaridades envolvendo o habeas data. O que eu posso destacar para vocês? Habeas data em relação a acesso a informações destinadas à investigação social. Esse aqui, pessoal, botei até uma jurisprudência, não é do TJ aqui do Rio Grande do Sul, é de São Paulo, mas é a possibilidade, então, foi concedido o habeas data para que o impetrante tivesse acesso às informações das quais foi utilizado como um caráter de investigação social, como uma etapa do concurso para a Polícia Militar, e isso ocorre, isso é bem comum, principalmente nesses cargos envolvendo cargos militares da polícia, que é feita uma investigação social, uma investigação daquele candidato, já em etapas já mais avançadas. E com isso, dependendo do edital, pode ser critério de eliminação. Com isso, caso o indivíduo lá, nesse exemplo aqui dessa decisão, ele foi reprovado em razão por não ter passado nessa investigação social. Ele tem o impetrante, então, isso aqui tinha divergência se teria direito a acesso a isso ou não. Hoje, a jurisprudência mais pacífica no sentido de que é sim admitido ter acesso às informações das quais foram utilizadas para nesse critério de investigação social para a desclassificação ou não do candidato, ter acesso a quais informações foram obtidas da sua pessoa e tais informações gerou então a sua reprovação. E ainda, condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Cabe honorários advocatícios no habeas data? Assim como a gente viu lá no mandado de segurança que não é cabível honorários de sucumbência, aqui, por mais que a legislação tenha sido omissa em relação a isso, a legislação que regula o habeas data não fala nada sobre honorários de sucumbência. Porém, o que entende-se aqui? Como utiliza-se a legislação do mandado de segurança subsidiariamente, até então se utilizava estritamente antes da existência da lei própria, entende-se que não é cabível. Como se trata de um remédio constitucional do qual é gratuito, não é a exigibilidade de custas, entende-se que também não cabe condenação em honorários de sucumbência. Infelizmente, para a classe de advogado, não é possível também a cobrança aqui e praticamente todos os julgados seguem essa mesma premissa de não condenar em honorários, ainda que não haja previsão legal quanto a isso, certo? Na sequência ali eu fiz um mesmo quadrinho lá aqui em relação ao habeas data, trazendo as principais características dessa ação e na sequência um modelo de peça. Como eu falei para vocês, aqui por mais que ela seja um pouquinho mais rígida em relação a
a formalidade, diferente do habeas corpus, que não tem formalidade alguma, aqui então, mas esse modelo é uma mera estimativa de modelo, né? Cada advogado segue o seu modelo usual, mas aqui algumas informações que são oportunas de se obter, de se trazer em relação a essa ação de habeas data. A indicação do juízo competente, né, como qualquer outra, a qualificação do impetrante, em regra, então, sempre vai ser para a própria pessoa, o impetrante vai ser, então, sempre obtido pela própria pessoa, por seu advogado, regularmente inscrito na ordem, o habeas data, em face de ato da autoridade coatora, aí aqui nós vamos identificar a autoridade coatora com personalidade jurídica, então, caso seja um órgão de outra entidade, nós vamos indicar a entidade da qual pertence aquele órgão, então nós vamos trazer quem é essa autoridade coatora, que vem causando lesões ao seu direito de informação, tal. Demonstrar o esgotamento da instância administrativa, para que eu possa, então, lançar a mão desse remédio constitucional, demonstrar que eu fiz o pedido, foi negado, ou a omissão, não há resposta. Então, o meu direito à informação foi negado pela autoridade, eu vou comprovar isso e demonstrar que eu tenho direito a acesso a essas informações, com base no artigo 5º, lá, o inciso 72 da Constituição Federal, e dos pedidos, então, a depender do que eu quero, eu vou formular o meu pedido. Ou para que a autoridade coatora apresente ao impetrante as informações personalíssimas requeridas, ou então que comprove nos autos a retificação ou a complementação, anotação dos seus assentos no banco de dados. Então eu posso fazer os dois pedidos. Eu posso pedir que a autoridade apresente as informações e ainda possibilitando ao autor a retificação ou a complementação, e a decisão vai ser nesse sentido. Então, prestadas as informações, a parte vai informar, aí depois na sequência a parte pode solicitar seja retificada ou complementada. A notificação da autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, aqui no modelo de vocês eu botei ali entregando a segunda via acompanhada das cópias no prazo de 10 dias, caso seja eletrônico não vai mais falar disso, né? Mas no prazo de 10 dias a prestar informações e por fim a oitiva do Ministério Público no prazo de 5 dias para que ele se manifeste nos autos. Dá um valor à causa, local, pede deferimento, local e data e advogado. Certo? Com isso, então, a gente encerra aqui o habeas data. Espero ter suprido todas as dúvidas de vocês. Aqui eu trouxe as principais características, ainda que é normal que no dia a dia possa surgir alguma dúvida, mas para isso, se a gente parar, observar bem a legislação específica, com base no que eu trouxe no material de vocês, acredito que seja possível sanar eventual dúvida aqui em relação a essas ações autônomas de impugnação. No final, visando trazer ainda, facilitar a identificação disso, eu fiz um quadrinho ali para vocês, ó. Na verdade eu não fiz, esse quadrinho está disponível já, eu coloco ali a fonte, em sites destinados ali propriamente a concurso, a estudo para concurso público, enfim, traz esses mapas mentais, esses quadrinhos identificativos que diferenciam cada uma dessas ações. Acredito que isso venha facilitar o estudo para vocês. Então ali tem os remédios, habeas corpus, mandado de segurança individual, coletivo e o habeas data, o cabimento, objeto, legitimidade ativa, passiva, espécies e características próprias de cada uma dessas ações, trazendo ali a legislação, quando há legislação que regulamente. Certo, pessoal? Com isso, então, encerramos o nosso segundo encontro. Espero ter contribuído para o conhecimento de vocês em relação a mais esse trecho aqui da parte do nosso curso de processo civil, de direito processual civil da UFN. E com isso, então, nós encerramos esse módulo da disciplina de ações autônomas de impugnação. Tá bem? Até mais, bons estudos e tchau, tchau.